Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos! Bom, como vocês podem ver, eu, Ana Krause, invadi de novo o Instagram da Ecobé, dessa vez justamente no dia da live do Dr. Murilo Picanso, hein? É que depois que eu conversei com a Carol Mioto há umas semanas atrás, surgiram várias dúvidas, né, nas redes sociais sobre os cuidados com a saúde dos pequenos, principalmente agora durante a volta às aulas. Então eu invadi aqui esse espaço justamente para bater um papo com o Dr. Murilo Picança, que não tem ninguém melhor do que ele para falar com a gente sobre esse tema. Eu vou chamar ele aqui, ó. Cadê? Vamos ver se ele entra aqui com a gente. Oi, doutor Murilo, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Desculpa invadir o teu espaço aqui, é que são muitas dúvidas. Imagina, fica à vontade, sinta-se em casa. Obrigada. Doutor, tudo bem por aí? Como é que tá a semana? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou numa semana bem tranquila assim mesmo, bem relax. Dei uma saidinha aí do consultório, dei uma saidinha da minha cidade, estou visitando a casa dos meus pais. Estou aqui na Ai, casa que do meu pai agora. delícia! Nossa, eu te peguei num dia bom hoje, então. Foi um dia bem tranquilo. Doutor, vou começar então esse nosso bate-papo aqui, já te trazendo mais ou menos aquilo que foi muito comentado, né, na live com a Carol Mioto. Não sei se o senhor assistiu, mas foi super bacana. E Assisti. ficou, agora assim, a gente está numa situação assim, criança voltando às aulas, né? Há um tempo atrás a gente se preocupava assim, a nossa preocupação como mãe é saúde mental das crianças, né? Agora a gente se preocupa com saúde mental, além do uniforme, né? E a questão de como é que vai ser esse retorno no meio dessa pandemia, o que, que a gente pode fazer para cuidar, sabe, dos filhos. E eu queria ouvir a experiência do senhor, como profissional médico, em relação tanto a essa preocupação quanto a esses cuidados. Então, na verdade, assim, Ana. Os protocolos, os procedimentos que vão ter que ser é, levados em conta pelas escolas, na verdade, essa questão ainda não foi definida de uma maneira assim uniforme, né? Por enquanto, está liberado essa volta às aulas na rede privada, a rede estadual, municipal está ainda em processo de ajuste para poder liberar essas voltas às aulas, né? E não tem assim ainda, digamos, uma normativa que possa reger tudo isso, sabe? Então cada um está fazendo o seu melhor, cada escola está fazendo o seu melhor, aquilo que acha melhor para os cuidados com essas crianças e para que tudo possa dar certo, para que essas voltas às aulas sejam um sucesso. Então, todo mundo, os pais, até mesmo as crianças, as escolas, os diretores, os professores, tá todo mundo tentando ajustar essas questões. Ainda está um pouco obscuro, não tem assim, digamos, a lei que possa falar assim, olha, tem que ser desse jeito, não pode ser desse jeito. Então, isso a gente ainda está esperando que, não sei, talvez o governo ou o MEC ou que alguém lá de cima possa enviar, ó, é assim, dessa maneira que é para ser feito, tá? Então, por isso é muito importante nós conversarmos sobre esse assunto, porque as pessoas podem escutar dicas, conselhos, né, algo que possa ajudar, uma vez que lá de cima ainda não está vindo isso para os pais, para aqueles que têm e que querem ter o maior cuidado possível com os seus filhos. O que a gente sabe, assim, que já quase que geral, que todos estão adaptando, é o sistema de bolhas e o sistema de rodízio.
E isso vem dando muito certo em outros países e as escolas estão copiando aqui no Brasil. Então, assim, o que é o sistema de bolha e o sistema de rodízio? Isso é muito legal. O sistema de rodízio é que o meu filho, digamos, né, eu tenho uma filhinha, a Antonella, vamos usar ela de exemplo. Ela ainda não está numa idade escolar, está completando 3 meses agora, sexta-feira. Mas, por exemplo, digamos que ela vai voltar aí às aulas, né? Vai voltar à escola. Então, o sistema de rodízio é que ela não vai voltar presencialmente todos os dias. Vai haver um rodízio. Isso está sendo colocado por quase 100% das escolas. Então, digamos que ela vai um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana, ou até mesmo 2 vezes na semana e adaptando com o estilo bolha. O que é o estilo bolha? A escola ela promove pequenas bolhas, por exemplo, de 10 alunos. Então, aqueles 10 alunos vão ser formados uma bolha, eles vão sempre ir ao mesmo dia na escola, eles vão sempre estar com o mesmo professor, na mesma sala de aula, ter o mesmo horário de intervalo, comer na mesma hora, interagir na mesma hora. Porque o que isso promove? Isso promove que você não vai ter contato com diferentes crianças de diferentes locais, de diferentes famílias, todas as vezes que você for na escola. Vai ser sempre aquele mesmo coleguinha, aquele mesmo amiguinho. E aí, claro, vão ser tomados os cuidados devidos para que seja todos os dias observados possíveis sintomas, possíveis aparecimentos de algum, digamos, uma possibilidade de que alguém dessa bolha esteja infectado ou algum familiar dessa criança que está na bolha. Porque fechando a bolha, digamos que fiz uma bolha, a minha filha está dentro de uma bolha, essa bolha tem 10 crianças. Então, essas 10 crianças, obviamente, vão ser testadas, estão não infectadas e os seus familiares também. Sendo assim, é como se essa criança estivesse tendo contato com as mesmas pessoas todas as vezes, sabendo que essas pessoas não estão infectadas. Caso haja uma contaminação, por exemplo, isso é uma outra vantagem da bolha, essa contaminação fica apenas na bolha. Então, se a minha filha, por acaso, se infectou e ela tem o contato somente com aquelas 10 crianças, ela poderia, claro, é muito ruim falar isso, mas ela poderia infectar apenas as crianças dessa bolha e não toda uma Interessante. escola, toda uma sala de aula, entendeu? É claro que isso nunca vai acontecer, porque vai ser tomados os devidos cuidados para que isso não aconteça. Mas caso aconteça, você Fica limita limitado. essa transmissão apenas dentro de uma bolha, Ó, o doutor entendeu? Murilo dando dica, inclusive, para as escolas aí, o que pode fazer, hein? Essa eu não conhecia, doutor Murilo. Na escola da minha filha, eles estão trabalhando com esse sistema de rodízio, né? Uma vez por semana, 6 crianças na turma, e por Sim. enquanto é só o presencial. Até por uma questão de adaptação também da própria criança, né? Hoje, inclusive, doutor, eu recebi num grupo de imprensa algumas fotos de uma escola particular com crianças pequenas, elas deviam ter 4, 5 anos. E ali elas estavam umas 15 crianças, todas muito juntas, né? Todas de máscara, muito bem ali educadas, eu acho, porque elas estão aprendendo mais que a gente, né? A questão do uso Sim. de máscara. Mas elas estavam ali todas juntas. Vendo aquela imagem, eu fiquei pensando assim, como é que a gente garante a imunidade dessas crianças para não ter que tirar ela daquele convívio, né, que para ela a gente sabe que é muito importante, mas como eu fiquei pensando nisso, né? Elas estavam ali naquele montinho de areia, inclusive. Aí são duas situações, né? A areia e a questão do Covid. Tem mais coisa para É. pensar. Como pensar na questão da imunidade dessas crianças?
Isso foi um assunto aí que você debateu bastante na outra live que eu assisti, né? Mas ainda ficarão dúvidas sobre o que Ainda ficaram, fazer. restaram dúvidas. Então, assim, é muito, muito importante. Todo mundo está falando disso, todos os profissionais de saúde, todos os canais estão sendo divulgados a importância da boa alimentação e de uma suplementação. Porque nós estamos em um período que não é um período normal, não é um período convencional. Então, às vezes poderia antes existir algum tipo de resistência a uma suplementação. A mãe, o pai, o responsável que dizia: "Não, meu filho, acho que não precisa disso agora". Mas isso era em tempos normais. Nós não estamos vivendo tempos normais. Todo mundo se adaptou. Está aí o mundo inteiro usando máscara, na medida do possível fazendo distanciamento social, quem pode está fazendo home office. Então mudou as coisas. É preciso ter esse entendimento de que as coisas mudaram. E eu preciso é, olha só, a comoção não foi tão grande, a comoção social no mundo inteiro para a chegada da vacina, não é? Sim. Por que que eu vou confiar só na vacina? Por que que eu não posso também fortalecer o meu sistema imunológico, o sistema imunológico dos meus filhos, de quem eu quiser, dos meus parentescos, ajudando, melhorando uma suplementação que faça toda a diferença no sistema imunológico? Até é importante, eu vou falar isso mais a fundo. Não sei se é na próxima quarta agora ou na outra, não me lembro, mas eu acho que é na próxima já, onde eu vou falar muito a fundo sobre isso. Mas é importante a gente falar um pouquinho que a vacina, ela dá ferramentas para o meu sistema imunológico, como que, por exemplo, identificar rapidamente a invasão de um vírus, ter já, provavelmente, no seu sistema imunológico, o anticorpo, que é o que vai matar esse vírus. Porém, eu posso estar vacinado, mas com o meu sistema imunológico pobre, com a minha imunidade baixa. E aí só a vacina não vai dar conta, certo? Então eu preciso que eu leve ambos, uma vacina e um sistema imunológico ativo e alerta, para que ele possa fazer bom uso da vacina, certo? Isso é muito importante. É que nem muita gente comenta, né? O que a gente tem tomado aí há muitos anos, a vacina da gripe. Ah, eu faço vacina da gripe, mas eu acabo ficando com gripe. Isso pode ter também muito a ver com a questão do sistema imunológico, né, doutor? Sem dúvida, porque que eu não quero fazer a live da semana que vem hoje, mas assim, eu posso pincelar um pouco isso, tá? Sem problema nenhum. Ah, todo mundo já ouviu falar que, por exemplo, havia-se uma comoção de algumas pessoas de que a vacina pode dar efeitos colaterais. Claro, toda vacina que é feita com vírus vivos pode dar efeitos colaterais. Quem nunca viu uma criancinha tomando aquela vacina de 2, 4 e 6 meses, que teve um dia de febre, um dia irritada, com dores no corpo e afins? Porque são Todos vacinas, vimos. todos, né? Todos nós. Por quê? Porque são vacinas com vírus, células de vírus vivos. Porque a vacina, o que ela faz? Ela quer simular uma infecção. Simular que você entrou em contato com o vírus. Porém, com uma minúscula partícula desse vírus. Certo? Por quê? Isso dá um start. Isso liga o seu sistema imunológico com respeito àquela célula viral. Ou seja, por que que todo ano nós temos que tomar a vacina? Porque o vírus já se modificou celularmente. Então eu tenho que tomar uma vacina atualizada. Ou seja, a vacina me dá uma informação daquele vírus e aí o meu sistema imunológico tem que trabalhar esta informação. Tem que colocar essa informação no seu banco de dados,
tem que começar a promover a existência de um anticorpo, tem que identificar esse vírus quando ele de fato entrar em contato comigo. Então, se eu não souber usar digamos assim, um mecânico que não sabe usar uma determinada ferramenta, não adianta nada ele ter aquela ferramenta, certo? Então, a vacina é uma ferramenta importante para o meu sistema imunológico me blindar. Porém, se eu não tiver um bom sistema imunológico, que não saiba usar essa ferramenta, de nada vai fazer eu tê-la na minha caixinha de ferramentas. O nosso corpo é como se fosse um computadorzinho, né? Se tiver alguma Com coisinha certeza. fora ali. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a Rosane Ottoni, que mandou um boa noite aqui, doutor, para gente. Um abraço, Rosane. Ela deu risada aqui antes, acho que foi porque eu falei da areia, né, Rosane? A gente tem que cuidar para a criança não comer areia, né? E também manter a imunidade dela. A Rita e o Eduardo aqui também. O Leandro está falando aqui que a Lizzy sofreu com a vacina. Eu imagino, as minhas também muito. Sim. Aqui. Bom, continuando aqui, gente, quem quiser mandar pergunta, fica super à vontade, a gente vai batendo um papo aqui. E eu vou... o senhor falou sobre questão de alimentação, doutor Murilo. Como é que a gente faz? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 10 anos que gosta de McDonald's, né? Assim como eu acho qualquer criança normal. Como é que a gente, por mais que a gente crie rotinas legais dentro de casa, tenta... Né? Aqui, por exemplo, tem o dia do lixo, né? Um dia do final de semana, refrigerante só pode também nesse momento, doces, enfim. Mas como criar uma rotina, o que a gente pode fazer para melhorar a alimentação dessa criança, né? Como enfiar coisas que elas realmente precisam comer no prato. E se a gente não conseguir, quais são o que a gente pode fazer assim assim, qual é a opção que a gente tem? Queria saber mais ou menos sobre isso. Olha, é importante o que você comentou sobre seguir uma vida saudável, ter uma dieta saudável e ter o dia do lixo. É importante ter esse dia do lixo, sabe? Porque assim, se você coloca o seu filho, seja de qualquer idade, se você coloca ele numa dieta 100% restrita, ele não vive só nesse mundo, tá? Ele não vive só dentro da sua casa. Ele vai para a escola, ele vai depois para a faculdade ou para um clube, ele vai sair com os amigos, ele vai para as aulas extracurriculares, pode ser um inglês, pode ser uma informática, ou alguma coisa assim. E lá ele vai ter contatos com pessoas da mesma idade que talvez não tenha esse ritmo na sua casa. E aí ele vai viver um confronto. Ah, mas por que só eu não posso? Tá? Ele vai ter essa lâmpada acesa na cabeça dele. E ele vai escutar do amiguinho. Ah, porque ele vai ter os argumentos que você dá para ele, tá? Para sua filha, por exemplo. Vamos usar a sua filha como exemplo. Muitas vezes ela pode perguntar dentro de casa: mãe, mas por que eu não posso isso? E você vai explicar. Você vai dar os seus argumentos. Então, quando o amiguinho ou a amiguinha confrontar, por que você não come isso? Ela vai dar os mesmos argumentos que você deu a ela, certo? E nem sempre isso vai ser o suficiente. Porque se você der o argumento assim, talvez com 9 anos esse já seja um argumento ultrapassado. Mas vamos supor uma criança de 4 ou 5 anos de idade que o pai fala assim: olha, você não pode tomar refrigerante porque é muito doce, vai dar bichinho na sua boca. Vai dar uma cárie no seu dente. E aí ele pode ir com o amiguinho falar assim: ah, mas eu tomo, eu nunca tive. E aí acabou o seu argumento na cabeça da criança. Fui por água abaixo. Ele destruiu, sabe? Ele destruiu completamente. Então, assim, não adianta a gente só explicar os malefícios de uma dieta errada, mas sim os benefícios de uma dieta equilibrada. Então, o mais fácil é
você dizer assim para o filho: olha, se você comer isso, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais inteligente, a sua saúde vai ser melhor, você vai ficar mais ágil, mais rápido, você vai conseguir entender melhor a matéria na escola, a sua cabeça vai estar menos intoxicada. Em vez de eu ficar batendo muito na tecla do malefício, eu bater mais na tecla do benefício. Porque aí, quando ele for ser confrontado, ele não vai dizer assim: ah, se eu tomar refrigerante vai me dar cárie. E o amiguinho não vai poder falar aquilo que ele falou. Ele pode falar assim: olha, eu não como isso e por isso eu sou mais inteligente. E o amiguinho vai falar o que para ele? Interessante, Certo? gostei dessa. Entendeu? Porque aí ele vai querer assim: ah, então eu também quero ser mais inteligente. Seu filho vai conseguir disseminar a vontade, o desejo de ser mais inteligente. Para incentivar outras crianças ainda. Exatamente. Sem querer, ele vai estar incentivando outros, tá? E aí, assim, tá, tem toda essa questão de bater na tecla do benefício. Mas aí eu posso aliar isso, dependendo da idade, com um super-herói, por exemplo. Né? Quem nunca ouviu dizer que é legal comer espinafre para ficar forte igual o Popeye? É que hoje em dia ninguém assiste mais o Popeye, né? Mas a gente pode dizer igual o Homem de Ferro, igual o Superman, né? Inclusive, uma excelente maneira de fazer as crianças usarem a máscara hoje, na pandemia, é ter uma máscara com a estampa de um Um super-homem, super-herói. de um super-herói. Porque aí ele vai estar vestindo a roupa do super-herói, né? A gente sempre tem que falar a linguagem da criança, isso sempre vai ajudar. E caso a Legal. gente não consiga ainda, tem sempre uma maneira também, os nutricionistas ajudam muito nessa parte, que é de esconder um determinado nutriente dentro de uma comida que a criança gosta. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, a minha mãe é educadora, pedagoga, e eu frequentava uma escola que ela trabalhava. E lá, algumas estudantes de nutrição do último ano estavam fazendo estágio. E elas fizeram, olha só, um bolo de chocolate com fígado de boi. E ninguém dizia que tinha fígado de boi lá dentro. Todas as crianças comeram o bolo. Eu comia aquele bolo de chocolate e achava maravilhoso. Meu Até o Deus. dia que eu fiquei sabendo que tinha fígado de boi, tá? E é excelente, as pessoas precisam saber do poder do fígado de boi, né? Concentração de ferro enorme, de vários nutrientes, tá? Então assim a gente pode fazer com qualquer tipo de nutrientes, tá? Qualquer tipo. Ó, o Leandro está comentando aqui que os pais dele adoravam falar que era do demônio as coisas para eu ficar com medo e não encher mais o saco. Ó, viu, Leandro, não faça isso com a sua filha. O doutor Murilo acabou de explicar aqui como é que a gente tem que fazer. A Solange está perguntando aqui, doutor, o que o senhor sugere para aumentar a imunidade das crianças? Aí ela fala aqui, pergunta se própolis ou vitamina C. O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Sem dúvida, tá? O própolis, a vitamina C, a vitamina D e a vitamina E são os nutrientes essenciais. E aí tem os dois minerais muito importantes também, que é o selênio e zinco, tá? Selênio, zinco, a vitamina D, E e C são os mais importantes com respeito à imunidade, tá? A Ecobé, por exemplo, tem um produto que é o Immunice Kids, que reúne todos esses nutrientes. Ele é uma formulação sensacional aí para pessoas que querem suplementar com foco no aumento do sistema imunológico. Minha filha está tomando já. Lembrando que, tá? Sempre tem um alimento rico em vitamina C, ou em vitamina D, ou em vitamina E, mas a gente não consegue reunir tudo, né? A gente não consegue reunir tudo. A tecnologia e a suplementação tá aí para ajudar nisso, tá? Ela tá aí para simplificar todas essas dificuldades. A
Carol Minotto comentou na live que a gente fez que ela é super saudável, né? Ela busca sempre alternativas para conseguir, né, ter uma alimentação saudável, mas ela passa trabalho com o filho dela. Ela admitiu isso com a gente, pra gente, que é muito difícil, por exemplo, tu pegar uma criança e fazer um prato aí que os médicos e os nutricionistas dizem para ser bastante colorido, né? Deixa eu ver quem mais falou aqui com a gente. A Gisele Hernandes disse que gostou do argumento. Caio Só para Fernando, complementar um pode falar. pouquinho, Ana, desculpa te Fica à interromper. vontade. Eu comecei um raciocínio dizendo que era importante ter o dia do lixo e acabei não complementando o porquê que é importante. Porque muitas vezes, se você adequa os seus filhos numa alimentação saudável dentro de casa, e aí você libera ela no dia do lixo. Olha, hoje você pode comer o que você quiser. Eu tenho certeza que essa criança vai cometer algum tipo de exagero, tá? Seja num doce, seja num fast food, seja num refrigerante. E aí o que acontece? Esse exagero vai causar algum desconforto, alguma dor, algum problema de digestão. E a criança vai linkar que, olha, realmente, eu comi aquilo que eu não podia e não passei bem. Realmente, a minha mãe falava que aquilo ia me fazer mal e me fez mal. Então, isso é uma prova real para a criança de que se ela comer aquele veneno, ela vai passar mal. Então, isso é também uma importância do dia do lixo. Ah, para eles aprenderem também, né? Tipo, não precisa de dois Sim, sorvetes, pode ser um só. é. Continuando, dar uma olhadinha aqui, ó. A Terezinha gostou muito da orientação. Dinha Borges, Elinete Ramos. Elinete, me ensina. Eu não lembro aqui em que parte você comentou. A Solange está dizendo que o filho adora fígado. Meu Deus, Solange, nem eu gosto. Ó, você é uma guerreira. O Evandro está aqui com a gente. O nome, eu acho que ela perguntou o nome do Immunice. Acho que é isso. O Immunice Kids, que o doutor comentou, é o suplemento para a imunidade da Ecobé, para as crianças. Doutor, e agora a gente pensa o seguinte, dando continuidade até nessa dificuldade aí em relação a... Ó, o Evandro está comentando aqui que a filha dele todo dia quer o dia do lixo. Ah, a minha também, Evandro. Eu acho que é o sonho de toda criança, né? Lembrei de uma coisa que eu queria comentar contigo, doutor. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 17 anos, né? Sim. Eu não sei, há anos atrás, eu acho que a gente não se preocupava com isso. Mas, por exemplo, eu fui levar de 10 na pediatra e eu descobri que ela tem problemas de colesterol e triglicérides. 10 anos. Imagina se eu ia pensar nisso há uns anos atrás. E a mais velha, deficiência em vitamina D. Muito comum nos adolescentes. Não fazia ideia, fiquei chocada, inclusive eu olhei e disse, mas como, né? Então, assim, se a gente for pensar que isso é uma coisa que o senhor acabou de falar que é comum, a questão da suplementação na infância e na adolescência passa a ser uma coisa que a gente tem que começar a pensar mesmo, né? Olha, isso é muito, muito sério, tá? Muito sério mesmo. A gente está tendo a oportunidade de abrir os olhos dos pais agora por conta da pandemia, sabe? A pandemia, ela acabou, de certa forma, ajudando a gente conversar sobre isso. Porque os pais, além deles não saberem muito a respeito, também achavam que não era importante. E quando o pai acha que não é importante, ele não dá ouvidos, né? Então, por exemplo, existem todo, todos os tipos de pessoas que, por exemplo, entram no meu consultório. Então, agora mesmo aqui na nossa live, pode ter pessoas nos assistindo que sabem que a vitamina D provém do sol. E pode ter pessoas nos assistindo que não sabem essa informação, que acha que todas as vitaminas vêm da alimentação. Então, ela não, talvez nunca vai desconfiar que o filho adolescente que passa horas dentro de casa,
só no computador, só no videogame, ou só estudando. Não tem um adolescente só adolescente ruim, né? Tem um adolescente bom. Tem um adolescente que passa 18 horas estudando para passar no vestibular. E aí eles não têm contato com o mundo lá fora, não saem no sol e têm um nível baixo de vitamina D. E a E olha, quarentena mexeu um pouco com isso também, né, doutor? a quarentena aí nesse caso, ela piorou essa parte, né? E aí o que acontece? A vitamina D é uma vitamina que o nosso corpo consegue armazenar. Nem todas as vitaminas são lipossolúveis, como a vitamina D, e nem todas são armazenáveis. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma boa exposição ao sol diariamente, quando eu precisar passar um tempo fora da exposição ao sol, o meu corpo vai ter uma reserva desta vitamina D. E pouca gente sabe que é importante a vitamina D, porque ela se transforma em um hormônio muito importante dentro do nosso corpo. Então, ela é a principal vitamina, por exemplo, anticâncer, uma das melhores para o sistema imunológico, tá? Então, Nossa, a aí vitamina D é bem importante. ela é muito Todas são, importante. né? Mas eu nunca tinha ouvido a respeito específico. É muito, muito importante. Ela é a principal vitamina anticâncer. Pessoas que têm níveis altos de vitamina D dificilmente podem, a não ser que seja algo muito genético, desenvolver a mutação celular do câncer. Então, olha só a importância. E hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo totalmente evoluído que se eu saio de casa, eu já saio da garagem dentro do carro, né? Ou no máximo eu vou ali fora para entrar no Uber. E aí o carro, já, se eu estou indo para o trabalho, para algum lugar, eu já chego direto dentro do estacionamento. Se é num prédio, já é subterrâneo. A hora que eu saio para ir para o meu escritório, para o meu trabalho, eu não tenho, simplesmente não tenho contato com o sol. E as pessoas já se acostumaram a isso. Algum tempo atrás, quando uma geração atrás, ou duas gerações atrás, as pessoas sentiam falta do sol. Hoje em dia é algo normal você não ver o sol. Simplesmente não vê. Nem o sol, nem a lua. Interessante isso, hein? A gente tem que cuidar agora até o consumo de sol Com diariamente, né? De certeza. preferência. Vou ver uma perguntinha aqui. Eu vou olhando as perguntas aqui, doutor Murilo, que o senhor sabe que daqui a pouco elas somem, né? Elas vão lá para cima e às vezes a Sim, gente sim. não Senão fica muito consegue. perdido. Ah, a Gisele está perguntando aqui por quanto tempo podemos indicar para as crianças o suplemento? Tipo, elas tomam um período e param? Como é que funciona? Olha, depende do suplemento, tá? Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é um suplemento que não existe necessidade de suspender. Você pode suplementar o seu filho com ômega 3 todos os dias, todos os anos, todos os tempos, tá? Porque a nossa alimentação é extremamente pobre em ômega 3, tá? O nosso clima, a nossa região geográfica não nos oferece alimentos ricos em ômega 3. Agora, por exemplo, o Immunice Kids, que tem uma alta dose de vitamina C, uma alta dose de algumas substâncias, é interessante o uso entre 3 a 4 meses, tá? Fazendo uma pausa e depois podendo voltar a usar novamente. Legal, bom saber disso. A Terezinha está comentando aqui que não tínhamos informações, que a gente comentou, né, sobre a questão das vitaminas, que há um tempo atrás a gente não pensaria nisso. É verdade, Terezinha. A Edivânia está perguntando aqui, devo sempre consultar o pediatra antes de entrar com algum suplemento? Olha, perguntar para o pediatra nunca é errado, tá? Ir consultar, ir ao médico nunca é errado. Mas é importante você entender que existe uma altíssima fiscalização, uma altíssima rigorosidade da Anvisa e de todas as vigilâncias no Brasil
com respeito a produtos para crianças. Então, quando você encontra um produto no mercado que está totalmente legal, legalizado, dentro das normativas que exigem a Anvisa, esse produto está sendo colocado em doses fisiológicas, em doses que não irão de maneira alguma fazer algum tipo de mal para o seu filho, tá? Então, é obrigatório vir no frasco do produto a quantidade de todas as vitaminas e todos os minerais. É obrigatório vir a dose para determinada idade, determinado peso. Por ali o pai já pode se guiar, tá? Então, assim, quando você comprar um produto, um suplemento, que é de uma marca de confiança, não faça necessário a autorização do pediatra, tá? O médico, ele precisa ter um entendimento maior e uma fiscalização maior sobre drogas, né? Que são remédios. Mas produtos naturais, suplementos que estão dentro das normativas da Anvisa, não tem problema algum, nunca vai lhe fazer mal. Legal isso, colocar essa situação, doutor Murilo, para a gente deixar claro também, né? Suplemento não é medicamento, né? Ele é um Com certeza. auxiliar, é isso mesmo? A gente pode chamar Sim. dessa forma? Sim, ele não depende de prescrição médica, ele não depende de receita, não é controlado, tá? Remédios são totalmente diferentes de suplementos. Qual a maior diferença entre eles? A maior diferença é que remédios usam-se em suas composições drogas, tá? Antigamente, como se chamava uma farmácia? Drogaria. Drogaria. Exatamente, tá? Então, assim, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados da live, tá? Vou fazer para você. Qual a diferença entre um remédio e um veneno? Acho que só a dosagem. A dosagem, É, tá? Exatamente, você respondeu muito bem, passei parabéns. na prova do doutor Já estou Murilo. na prova, já estou na prova. Então, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. O que quer dizer que um remédio pode ser um veneno se a dose administrada daquele remédio não for a dose adequada, tá? Muito Então, importante. são substâncias químicas, são drogas que estão ali no remédio em uma dosagem ajustada, ao qual o médico vai lhe dizer: use esse remédio a cada tantas horas, porque ele sabe que vai ser administrado em uma dose que irá remediar e não envenenar. Porém, existe várias pessoas que tentam suicídio com uma exagerado doses de remédio, tá? Pega uma caixa lá e toma inteira e pode lograr êxito. Diferentemente dos suplementos, não tem drogas nas suas formulações. Tem apenas vitaminas, minerais e nutracêuticos. Totalmente Legal. diferente de remédios, tá? O que são Interessante. nutracêuticos? São nutrientes que são usados como terapia, como tratamento. Tudo que vem da natureza, que é natural. Interessante. Eu conheço já a Ecobé, uso os produtos, e eu lembro que na época que a pediatra falou sobre o colesterol e triglicérides, eu comentei com ela, perguntei se eu poderia usar o ômega 3, né? Aí ela olhou para mim e disse: Ana, isso é uma decisão sua, você pode fazer, ela falou assim, não tem contraindicação nenhuma, e eu acho que é válida a tentativa para a gente até ver como é que ficam os próximos exames. Ainda não chegou a hora dos próximos exames, mas a balinha de peixinho é sucesso. Com Deixa certeza, e vai fazer toda a diferença nos seus próximos exames. eu imagino. A Solange comentou aqui que o filho dela tem triglicérides alto e tem 13 anos, mas o pai também tem de mais de 16 mil. O caso está sendo estudado pelo Hospital Universitário do Rio Grande do Norte. Um caso muito raro, deve ser mesmo, eu não entendo dessas dosagens, mas deve Para ser. se ter uma ideia, os níveis considerados normais de triglicéridos por laboratórios,
é até 160. Para Tá? criança também, doutor? Não, aí depende a idade, tá? Não é um Entendi. número geral para criança, então por isso eu prefiro nem falar um número, porque aí fica uma coisa generalizada. Então depende da idade e depende do peso, tá? Até 160 é para adultos. Mas a gente pode ter uma ideia aí, 16 mil. Isso é algo genético, tá? É raro, não é comum, não vai acontecer com todo mundo. É totalmente fora das regras normais. Perfeito. Natubel te dando boa noite aqui pra gente. A Solange disse que a live tá maravilhosa. Obrigada, Solange. Obrigado, Solange. Doutora, a Edvânia está perguntando aqui também a questão dos sintomas da deficiência da vitamina D. Isso, se a gente pensar assim no adolescente, isso é algo que realmente dá para a gente notar? Olha, dá pra gente notar, primeiro que você consegue notar os sintomas da falta de raio solar, nem só da vitamina D. Mas quando você começa a ver uma criança que a pele dela é totalmente branca, fora do normal, você já pode acender uma luzinha aí na sua cabeça de que talvez essa criança não esteja sendo exposta ao sol, tá? E quando a gente diz exposição ao sol, também tem que tomar um cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado. A exposição ao sol é algo que seja normal, tá? Algo que seja normal. Entre 15 e 20 minutos somados durante o dia, ok? O sol, ao mesmo tempo que ele é importante e é necessário, ele também pode fazer mal. Tudo em excesso pode fazer mal. Pode provocar queimaduras na pele, pode provocar bolhas, né? E assim, tá? Com respeito a notar sintomas da vitamina D, são crianças ou adolescentes que se sentem extremamente cansados ou sem vontade ou sem interesse, tá? Esse barulhinho tá aí? Tá, eu acho que tem Tá um aí? alarme lá É um fora. alarme? Tá, ok. Desculpa, Tá, doutor, mas era pode só pra gente continuar. saber se não tava acontecendo alguma coisa aqui na conexão. Isso acontece. Desligou. Aí, pronto. Acho que o vizinho tá vendo a live, viu que tá incomodando aí. Já deu certo. Então, assim, Ele quer crianças participar. quer participar. Crianças e adolescentes que estão assim exageradamente querendo ficar só na cama, que você pode até achar anormal. Nossa, ele não era desse jeito, era mais disposto. Isso pode ser um dos sintomas da falta dos baixos níveis de vitamina D, porque ela se transforma em um hormônio, que é o 25-hidróxico, que tem todo um metabolismo por trás desse hormônio que faz a nossa disposição. Deixa eu ver. Interessante isso, ó. A gente começou a notar, por exemplo, na minha filha que eu comentei, a questão justamente do cansaço. A Edvânia Justamente está por falando cansaço. aqui que quer o ômega 3 da Ecobé. Isso aí, ó, gente, site da Ecobé, direto lá, todos os produtos, inclusive tem todas as especificações lá, tudo aquilo que o Dr. Muliro estava falando aqui pra gente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa, doutor Murilo, o senhor é muito famoso aqui entre as mães, hein? É, Olha quanta pergunta eu gosto muito de maravilhosa. responder perguntas. Ó, a Giselda está perguntando aqui, ó, meu filho tem 8 anos, qual a dosagem de vitamina C e D? Dá para dizer alguma coisa assim, doutora? Ou será que é mais uma questão geral aí? Olha, essas questões, assim, depende muito, sabe por quê? Digamos que ela estivesse se referindo a um remédio, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo. A azitromicina tá famosa aí no controle do Covid. Então, se ela Uhum. estivesse perguntando assim para mim, meu filho tem 8 anos, qual a dose de azitromicina?
Eu não posso dizer. Eu tenho que saber o tamanho dele, o peso dele, tá? Isso tudo influi na dosagem, tanto de remédios como de vitaminas. Existe feito pela Anvisa uma tabela em que diz assim: tantos quilos, essa é a dose. 43 quilos, essa é a dose de vitamina D. 50 quilos, essa é a dose de vitamina D. Isso é tudo feito em tabelas. Claro que não tem como a gente guardar tudo na cabeça, todas as doses de todos os pesos, né? Então a gente usa essa tabela para fazer a dosagem. Legal. E assim, é interessante quando a gente estava falando da suplementação, o Immunice, por exemplo, da Ecobel, ele tem ali vários, né, várias vitaminas, enfim, que estão ali de acordo para, né, a criança, se eu não me engano, é a partir de 4 anos. Agora eu não estou lembrando exatamente. Mas é interessante porque na suplementação a gente pode confiar naquele produto que está ali para aquela idade, né? Até porque Sim. existe uma diferença, né, doutor Murilo? A gente pode. Eu, por exemplo, já tomei vitamina D em quantidades muito altas, né? Que era 50 mil por semana, porém. É muito melhor que a gente possa ir mantendo isso diariamente com uma suplementação mais adequada, né? A Edivânia está Sem dúvida. perguntando aqui se o doutor Murilo é pediatra em Franca porque ele quer passar o filho com ele. Não, Edivânia, não vai rolar. O doutor Murilo trabalha com nutrição e não vai ser dessa vez porque ele vai estar bem longe. Doutor, a gente tem aí Sim. 10 minutinhos para gente. Eu sei que Sim. o Instagram ele corta a gente, né? Então eu É, acho que a gente já não pode ir pede licença. encaminhando. Não, a gente pode ir encaminhando para o final. A Edivane até perguntou um negócio legal aqui, ó. Qual o melhor horário para tomar suplemento? Existe isso? Olha, o melhor horário para tomar um suplemento é sempre durante a manhã ou almoço, máximo almoço, tá? Por quê? Porque você precisa que este suplemento seja, primeiro, digerido, depois ele tem que ser metabolizado. As vitaminas, principalmente, são metabolizadas no fígado, para depois ela passar por uso de algumas enzimas e ir para a corrente sanguínea. Então, se você toma isso, vamos supor, antes de dormir e vai dormir, a criança tem um metabolismo desacelerado, ela está dormindo. Quando a gente está dormindo, as funções mais básicas do nosso corpo estão funcionando ali e o resto está em stand-by. Então, tudo isso pode ser deixado para depois e você ter uma má absorção dessas vitaminas e desses minerais. Legal. Ó, o Leandro está falando aqui que é mesmo a partir dos 4 anos que pode consumir o Immunice Kids. Aí, obrigada, Leandro. Immunice é indicado para faixa etária de 13 anos? Me pegou, Olha, hein? então, 13 anos é uma idade bem assim. Eu não sei mais se é criança, se é adulto, não sei mais o que que eu Tá faço, muito aonde ele confuso entra. essa idade. E assim, existem crianças de 13 anos que estão com 1,70 m e 60 quilos, e tem crianças de 13 anos que estão com 1,50 m e 35 quilos. Depende aí todo o fator genético da família, né? Você vai numa sala de aula aí do sexto ano, tem o grandão, tem o pequenininho, tem um que já evoluiu, tem um que já tá com um bigodinho, tem outro que ainda é criança, então tá uma coisa assim muito indefinida, tá? Se o seu filho tem 13 anos, você considera que ele já cresceu, já está grande, já consegue ingerir cápsulas, ele pode fazer o uso do Immunice cápsula e líquido adulto. Agora, se você tem uma filha ou até mesmo um filho de 13 anos, que você considera que ele ainda não passou por esse processo evolutivo, que a puberdade dele está apenas iniciando, continue no Kids, com a dose máxima permitida pela caixinha, pelo frasco. Se não me engano, são 30 gotas, eu acho. Se não me engano. Legal. Deixa eu ver o que a gente. A Natubete está falando aqui sobre a diferença entre os diferentes produtos.
Imune-se, ômega 3, esse cálculos infantis aqui eu não entendi. E eu vou até Eu antes da acredito que gente. seja cálcio. Ah, então deve ser. Tu pode falar mais um pouquinho sobre a diferença, doutor? De Olha, por que que cada um é tem, importante? sim, o cálcio, ele vem com vitamina K2 e vitamina D3, que é justamente para a absorção do cálcio em si. A gente sabe qual a importância fundamental do cálcio no desenvolvimento esquelético e ósseo dessa criança. É para esse o OsteoKids, tá? Ou agora, acho que se não me engano, é super cálcio, tá? O ômega Ultra 3, cálcio agora. ultra cálcio, Ultra isso, cálcio. isso. Ômega 3 sem palavras assim para dizer a importância do ômega 3, tá? É cardioprotetor, neuroprotetor, ajuda a controlar os níveis de colesterol, triglicéridos, é anti-inflamatório e poderia ficar até sexta-feira dizendo. Ele E é é uma só ômega delícia, 3. viu? Só para comentar, eu É, já experimentei. Pode, ó, gente, pode dar para o filho sem medo. O máximo que tu vai ter que fazer é esconder o potinho, porque tem um limite o do aí meu de sobrinho é ar. escondido. Do meu sobrinho é escondido, senão ele vai lá e toma sobredose. Aí tem o Imune-se, que é para a imunidade. Tem o super vitamínico, que tem vitaminas e Mega, minerais de A a Z. mega Mega polivitamínico. polivitamínico. Isso. E E o também memory, tem ultra memory. o Memory, Ultra Memory. Esse é a base de colina, serina. Ele é para foco, para concentração, memória, ativa, são neurotransmissores, tá? Ativa a comunicação interneural. Doutor, uma perguntinha agora sobre esses suplementos. Eu posso dar, eu acho que até tem a ver com uma pergunta que a gente viu ali. Eu posso dar o ômega 3, o super imúnice e o ultra memory para o meu filho? Olha, esses três em questões, sim. O que eu não posso, por exemplo, o Immunice e o polissupervitamínico. Porque Aí aí é eu vou muita estar. vitamina. Aí porque são quase que duas coisas similares, tá? Então, inclusive o Immunice, ele tem algumas vitaminas que são até mais do que 100% da necessidade diária, que é para realmente dar um up no sistema imunológico. Então, esses dois são os únicos que não podem estar juntos. O resto, sim, não tem problema. Terminando já mais ou menos por aqui, vamos ver quem é que. Ah, aqui, ó. Suplemento pode aumentar o peso? Não, de maneira alguma. Vitamina não abre apetite, vitamina não faz engordar, tá? Isso são todos mitos. Tá. Para encerrar a pergunta aqui, eu acho que não tem muito a ver com a live de hoje, mas a gente tem uma pessoa aqui precisando muito saber qual colágeno recomendado com peptídeos de colágeno. Até eu fiquei em dúvida, o que Assim, que é isso? é o colágeno verisol, ele tem peptídeos bioativos, tá? Esse colágeno, ele é mais específico para a pele, tá? A Ecobet tem um produto que é o Skin Beauty Hyaluronic, tá? Que tem esse colágeno. Ele é mais para a pele. Esse é aquele que deixa a gente com um rostinho de atriz de Hollywood? É esse mesmo. Gostei. Doutor Murilo, a gente vai se despedindo então. Adorei conversar contigo, já gostava das suas lives, agora ganhou mais uma fã aí. Adorei esse Muito obrigado. bate-papo. Inclusive, eu gostei tanto que eu acho que eu vou invadir outras vezes o seu espaço aqui para tirar Fica à todas vontade. as dúvidas que vão chegando. Doutor, se quiser finalizar aí, bater um papo com o pessoal, falar alguma coisa, fica super à vontade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. Essa live muito especial, muito legal estar aqui com vocês, conversando sobre imunidade, que é tão importante, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. E espero cada um de vocês aí na próxima quarta-feira, às 19h30, que o mês de fevereiro, já vou adiantar, o mês inteiro sobre imunidade, tá? Então, semana que vem vamos falar sobre mitos ou verdades, tá? Muito importante. E tudo sobre imunidade nesse mês de fevereiro, não percam. E muito obrigado, Ana, aí, pela invasão, tá? Também gostei muito aí de ter você aqui comigo nessa live hoje. Me desculpa pela invasão, doutor Murilo, mas eu precisava fazer Imagina. isso.
Doutor Murilo, muito obrigado. Vou agradecer vocês também que estão aqui com a gente até agora. Um beijo para todo mundo. E, doutor Murilo, sucesso aí nas próximas lives, a gente não vai perder. Um beijo para todo mundo, Obrigado. pessoal. Até a Beijão. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.